Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvinte, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 9 horas, durante esse horário de verão em Brasília, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, juntamente com o professor Luiz Henrique, do Departamento de Física. No estúdio, temos o apoio da técnica de som do nosso colega e aluno do curso de Física, Leonardo Paixão. Na direção de programação, nosso amigo Felipe Reis. Bom dia a todos, bom dia professor Luiz. Bom dia professor Roberto, bom dia ouvintes. Hoje no programa iremos falar sobre o tema de geometria diferencial. E para guiar a gente nesse assunto, conversamos com a professora Kelly Karina Santos, do Departamento de Matemática da UFRR. Continuamos o nosso embarque no universo da matemática. Bom dia professora Kelly. Bom dia. Professora, é uma satisfação recebê-la aqui. A gente está fazendo vários programas sobre matemática para tentar popularizar mais esse assunto que as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. A senhora podia começar contando para a gente como é a sua formação, que não é comum ter uma mulher na matemática, assim como não é comum ter na física também, essa área de tecnologia. Conta pra gente sobre a sua formação. Bom dia, como eu já disse a todos. Eu sou paulista, né? Sou de Araraquara. A minha graduação foi na USP de São Carlos. O meu mestrado foi na UFAM, né? Meu orientador foi o professor Renato de Azevedo Tribuzzi. Um dos grandes matemáticos brasileiros. Exatamente, um grande geômetra. Ele foi orientando pelo professor Manfredo Perdigão do Carmo, que é muito conhecido na área, um dos precursores da geometria no Brasil. E depois fiz o doutorado também na UFAM. O Manfredo era de onde? Manfredo, eu acho que ele é do Nordeste, eu não me lembro exatamente de que lugar, mas ele fez a carreira dele toda no Rio de Janeiro, no INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Professora, fala um pouquinho do seu trabalho, do seu mestrado. Pois é. No mestrado eu já trabalhei com geometria diferencial, né? É a primeira vez que a gente de fato tem uma ideia de como que é trabalhar com algum nível de pesquisa, se é que a gente pode falar assim, porque diferente das outras áreas, na matemática a gente não precisa fazer necessariamente um trabalho inédito no mestrado, tá? Então, no mestrado eu trabalhei com o Teorema Fundamental das Imersões Isométricas com o professor Renato Tribuzzi. Você fez mestrado aonde, Kelly? Na UFAM. E essa área que a senhora fez também é geometria diferencial? Também é geometria diferencial. Professor, mas o que é geometria diferencial? Porque os nossos ouvintes, principalmente aqueles que estudaram no segundo grau, geometria é aquilo que a gente estuda área, base vezes altura, volume. Uhum. O que é geometria diferencial? Pois é, a geometria diferencial, ela estuda a geometria, só que usando ferramentas diferenciais, ou seja, aquilo que os alunos de exatas já se envolveram em um certo grau, a diferenciabilidade, ou seja, os conceitos de derivada, né, e suas consequências, digamos assim. E qual a aplicação dessa área da matemática? Tem alguma aplicação no dia a dia para uma pessoa entender para que serve? Porque, pelo menos na física, é muito comum isso. A gente, às vezes, ensina um certo conteúdo e é comum a gente ouvir os alunos. Professor, para que isso serve? Olha, existem vários aspectos da geometria que a gente poderia pensar de forma aplicada, mas é um erro pensar que toda ela é aplicável. Uhum. Claro, o pessoal da física talvez entenda bem Sim. isso, né? Quando um matemático purista, ele vai desenvolver uma ciência, ele pensa nela por si só, e os desdobramentos que eventualmente ela possa vir a ter são consequências que acontecem depois, né? É diferente da visão da matemática aplicada, onde a pessoa já pega um trabalho com um cunho aplicado, como o nome já está dizendo, e vai desenvolver em função disso. O purista não faz isso. A geometria diferencial, especialmente relacionada ao estudo
das superfícies, e aí sim, coisas que estão no R3, é sim bem visível e tem algumas aplicações, inclusive na física. Kelly, essa tua colocação é boa. Eu lembro, eu não sei o fundo de verdade que tem essa história, que o Faraday, quando estava estudando as linhas de campo, a indução eletromagnética, ele era financiado pelo governo, pela coroa britânica. E ele é perguntado o rei pergunta para que ele estava estudando aquilo, para que aquilo servia. E a história conta, não sei o fundo de verdade, que ele responde: eu não sei, a ciência é uma criança, você coloca no mundo e a gente não sabe o que é que ela vai ser. Hoje a gente tem todos os motores elétricos que são consequência das pesquisas do Faraday. Então, é uma coisa interessante explicar para o público que nem tudo que a gente tem que fazer como ciência tem que ter aplicabilidade agora, nesse momento. Você falou que é trabalhar no R3. Explica para o nosso ouvinte, que nem todos eles sabem o que é o R3, o que é o R3, o que é esse espaço n-dimensional, porque a particularidade do R3. Bom, o R3, matematicamente, né, é um espaço tridimensional. Na própria geometria analítica, a gente já trabalha com R3 quando a gente trabalha com 3 sistemas de eixos, né? Então, um ponto do R3 é um ponto que tem 3 coordenadas, né? Ou seja, vamos generalizar um pouco. Um objeto que está no R3 tem altura, largura e comprimento. Exatamente. É aquele espaço que a gente costuma falar que é um espaço que a gente consegue ver, né? Pensar, né? É esse ambiente em que nós vivemos, claro, guardadas as devidas proporções, porque eu sei que a gente pode pensar em outros níveis de dimensão também, né? Já uma folha de papel, ela está no R2, porque ela só tem largura ou comprimento ou largura. Exatamente. E aí, voltando ao seu mestrado, o que é que você já começou, gostou mesmo da geometria diferencial? O que é que te levou para isso? A fama do orientador? Bom, a escolha do orientador, de fato, é uma escolha muito importante e determina, de fato, muito do nosso caminho. Nós estávamos, inclusive, há pouco conversando sobre isso, né? No entanto, ela não se justifica por si só. Você tem que ter uma certa afinidade com aquilo que você pretende fazer, é claro, né? Eu não sei nem se eu deveria, mas na realidade a minha escolha pela geometria ela foi um pouco diferente. Não é que eu tenha, na graduação, lá na USP, por incrível que pareça, eu não tive aula com um geômetra sequer, de fato, de carreira. A geometria diferencial que eu tinha feito na graduação lá, eu fiz com um analista. E foi um excelente curso, ok? Mas, claro, a visão dele é diferente. Analista de sistema? Analista não. Analista é quando o matemático fala... Um analista é uma pessoa que é especialista em análise. Matemática, né? Não é análise de outra natureza, não, né? E o meu contato na graduação foi muito maior com a área da álgebra. Então, eu fiz 2 iniciações científicas na área da álgebra, na USP, né? Uma financiada pelo CNPq, outra pela FAPESP. E me deparei com um mundo árido, pelo menos aos meus olhos, difícil demais, e não me despertou, assim, aquele brilho, né, no olhar. Quando eu pensei em fazer uma pós-graduação, eu preciso fazer em alguma coisa que eu ache bonito, que me desperte, assim, o interesse de pensar, eu quero saber mais sobre isso. E aí eu escolhi a geometria. Essa disciplina de geometria, ela já é profissionalizante no curso de matemática ou ainda é lá nos primeiros? A geometria diferencial normalmente oferecida nos últimos anos de graduação e dependendo da instituição, ela não é obrigatória para quem está fazendo uma licenciatura, por exemplo. Qual o motivo da senhora escolher ir para a UFAM? Sair de São Paulo, que é um grande centro, e de certa forma para um estado tão distante? O motivo, de fato, para ser bem sincera, eu nem sabia que existia geometria diferencial no Amazonas, né? Mesmo porque na região de Araraquara tem muitas instituições públicas de ensino, né? Uhum. Dentro de São Carlos, não tem só a USP, tem a Universidade Federal de São Carlos também. Que então, é outro grande centro. A gente conhece muitas coisas por lá e acaba, às vezes, desconhecendo coisas que existem em outros lugares. Foi uma escolha em função da minha vida pessoal. Na época, meu namorado, que hoje é marido, quis estudar florestas. E aí ele resolveu ir para o Amazonas, estudar florestas, no INPA, outro INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né? E eu fui pesquisar, será que tem alguma coisa lá que me interessa para eu poder pegar essa carona? E não é que tinha, e tinha um dos maiores renomados professores da área lá, que para minha felicidade foi meu orientador de mestrado e doutorado.
E olha que a matemática da UFAM é bem conceituada. Aí você vai trabalhar com Tribuzzi no mestrado. Qual é o tema que vocês abordam? Nós trabalhamos com o teorema fundamental das imersões isométricas. E é bom dizer como foi isso, talvez, para esclarecer para quem eventualmente esteja interessado no mestrado em matemática. Claro, a ideia do programa, além de falar de ciência, é divulgar as experiências pessoais para despertar na meninada um caminho. No caso do mestrado, especialmente na matemática pura, o que se faz usualmente é pegar um resultado clássico, um teorema importante da área, e você vai, como a gente fala em matemática, abrir as contas, tá? Ou seja, você vai explicar com detalhes aquilo que foi feito. O artigo não necessariamente ele traz os detalhes do que está sendo desenvolvido, né? O artigo ele é enxuto, o artigo científico. Ele traz de uma maneira bem resumida. É enxuto porque, na verdade, o público-alvo são pessoas que têm conhecimento da área. Exato. Então, algumas passagens são desnecessárias porque eles já sabem o que foi feito. Exatamente. E quanto mais enxuto ele for, no sentido de eliminar esses excessos, mais elegante ele é. Isso, exato. Né? Mas na dissertação a proposta é diferente. Você vai abrir essas contas, você vai explicar cada passo do desenvolvimento daquele resultado, daquela demonstração, no caso, né? Então, é um grande teorema que tem uma demonstração de algumas páginas, né? E você vai explicar cada passo e, mais do que isso, os preliminares. O que você precisa? Quais são as ferramentas que você tem que dispor para conhecer, para entender o que o teorema está dizendo? Mesmo não sendo uma coisa inédita, a gente pode ver na literatura, para você provar um teorema, você às vezes desenvolve teorias. Para nós, público leigo, o caso clássico é o teorema de Fermat. Quanta teoria foi desenvolvida para provar aquele teorema? Tá, e você trabalhou... Mas no caso do teorema de Fermat era uma conjectura ainda. Ainda é uma conjectura? Não está provado? Era uma conjectura, né? Mas ele já foi provado. Foi provado. Então, voltando lá no teu mestrado, trabalhou com... abrir as contas do teorema. Exatamente, da imersão. Isso, o teorema fundamental das imersões isométricas, né? E é interessante, né? Um teorema, você vai ver, a dissertação tem cerca de 30 folhas, o que para matemática é razoável, né? Para outras áreas não, mas para nós para física seria uma dissertação bem pequena, na verdade. Para matemática é o usual, é o comum. Na física, em média, uma dissertação de mestrado tem aproximadamente 100 páginas. Agora as de doutorado estão um pouco menos, mas na época, até uns 15 anos atrás, era em torno de 200 páginas. E aí, aquele comentário que eu estava fazendo aqui em off para a senhora, eu estranhei que sua tese de doutorado não tem um gráfico. Sim. É algo meio que impensado na área da gente. E aí, conta mais um pouco, que é importante trazer esse olhar de quem trabalhou com matemática aplicada para os ouvintes. Em relação ao trabalho da tese? Ao mestrado, exato. Ao mestrado? Isso. Bom, então no mestrado é como se fosse a sua inserção neste mundo. Você vai entender como que é a escrita de um artigo, você vai entender esses parâmetros de escrita, você vai abrir as contas para ver quais foram os procedimentos que foram usados no desenvolvimento daquele resultado, digamos. E nesse seu trabalho, professora, os olhos brilharam? Porque a senhora disse que na sua graduação, na parte de análise... Na graduação eu fugi da álgebra. Eu fugi da álgebra, né? Mas há quem goste, é claro. E também depende muito daquilo que você faz. Né? Por exemplo, a álgebra também é um mundo, é um universo muito grande. Então, dependendo do que você faz lá dentro, você pode sim brilhar ou não seus olhos, né? Um pouco assim da sua escolha também. Né? Então, mas no caso da senhora brilhou na geometria. Muito mais, né? Muito mais na geometria, né? Eu acho que era para ter sido assim mesmo, né? Eu fico feliz de olhar hoje minha trajetória e ver que eu fui para geometria. De fato, é muito bonito. Kelly, eu achei interessante. Você veio para o UFAM, faz esse trabalho de mestrado. Quando você veio aqui para o UFRR, você chegou a trabalhar com algum outro assunto? Que eu lembro que você chegou a divulgar um pouco da lógica fuzzy. Inclusive deu um seminário lá no CCT. Como é que foi essa trajetória? O que foi essa imersão na lógica fuzzy? Estava querendo mudar de área? Boa pergunta, professor. Depois que eu terminei o mestrado, ainda trabalhei um tempo como substituta na UFAM. E lá, na época, não tinha o programa de doutorado em matemática ainda. Então, já casada, né, eu não tinha nenhuma previsão de voltar para o Sudeste.
a solução foi tentar, de fato, me empregar primeiro. Então foi aí que veio a história do concurso da UFRR, né? Em 2006, eu defendi minha dissertação em 2005, em 2006 eu já passei no concurso para cá e vim. Então foi um período que eu sabia que eu ia estar envolvida com o ensino e que eu ia ter que, de alguma maneira, usar esse tempo da melhor forma, pensando outras coisas, pesquisando outras possibilidades, né? E sim, nessa época, quando você está pensando em escolher o doutorado que você vai fazer, eu acredito que uma coisa muito genuína é você ser muito sincero e olhar para todas as suas possibilidades, porque é uma escolha séria. A minha orientadora de iniciação científica, ela dizia, não sei se eu partilho dessa ideia na realidade, mas ela dizia que escolher a área do doutorado é como escolher o seu cônjuge, mais ou menos. E é o que você vai atuar no resto da vida profissional, na maioria dos casos. Na maioria dos casos, sim. Você vai fazer uma escolha no doutorado e isso vai provavelmente guiar o rumo da sua pesquisa ao longo da sua carreira. Existem sim casos de professores, eu mesma conheço, que fizeram o doutorado numa área e depois acabaram trilhando outro caminho, mas são casos isolados. A maioria não acontece assim. Então foi nessa época, sim, que eu estudei algumas coisas, especialmente em contato com o grupo de matemática aplicada da própria UFAM, né? Especialmente também o professor Sandro Bittar, a minha amiga professora Carla Tribuzzi, que é parente do Renato e do Ivan. E aí, de fato, eu trilhei uma possibilidade de fazer alguma coisa na aplicada. Houve até uma paquera de tentar entrar no programa de pós-graduação, no caso, do doutorado em matemática aplicada da Unicamp. Eu tive até o aceite. Parabéns. A gente falou em lógica fuzzy. Explica rapidamente o que é essa lógica fuzzy. Use a lógica. Bom, essa discussão, ela está dentro de um contexto onde você está tentando usar ferramentas para dar resposta para problemas de uma maneira que não seja binária. Em outras palavras, nem tudo na vida a gente responde com sim ou não. Depende de vários aspectos, né? Tem muita subjetividade envolvida nas nossas escolhas, né? Então, por exemplo, tem um mais ou menos, tem assim... Só para esclarecer para os nossos ouvintes, a lógica binária é a lógica que os computadores utilizam, né? Que é basicamente 0 e 1. Original, a clássica é essa, né? Pois é. Então, por exemplo, quando você faz o estudo de determinadas, até na própria ciência aplicada, né? Quando você pode usar algumas ferramentas para fazer estudos científicos de determinada situação, como a própria estatística, ela pode ser usada, mas você pode usar outras ferramentas como a lógica fuzzy. Tá? Era exatamente isso que eu ia perguntar, professora. E qual é a diferença dessa lógica para a estatística? Eu, como leigo, eu acho que essa área estaria coberta pela estatística, que já é uma área bem conhecida. Pois é. Infelizmente, eu não me aprofundei tanto no sentido de dizer exatamente a diferença, mesmo porque minha formação na estatística não foi uma maravilha. Mas, até onde eu sei, das pessoas que conhecem sobre essas coisas, elas dizem que são ferramentas distintas. E a lógica fuzzy trouxe, sim, completou, digamos. Trouxe respostas quando não necessariamente você as tinha com outras ferramentas. Eles têm obtido muito sucesso. Inclusive, na próxima semana, a partir do dia 6 do 11, vai ter a Semana da Matemática aqui em Boa Vista, né, do Departamento de Matemática da UFRR. Nós vamos receber aqui o professor Rodney Bassanese. O professor Rodney Bassanese é a autoridade na matemática aplicada da Unicamp. Ele já é aposentado, mas continua com esse vínculo com a universidade. Hoje em dia, o nome que ele dá para a função que ele tem lá é de pesquisador voluntário, ou seja, ele não está ganhando nada mais para fazer o que ele faz, mas ele gosta tanto que ele continua com esse vínculo. Ele é a maior autoridade que a gente tem para falar sobre isso, que eu conheça. Ele é a maior autoridade para falar sobre essas coisas. Ele vai estar aqui, de repente. Olha, quem sabe rende um programa. Rende um programa por dentro, né, da ciência. Trabalha com muita coisa. Kelly, por que você quis fazer matemática? Eu perguntei isso, que a gente entrevistou teu colega de departamento, o Lindeval, e a gente perguntou, porque olha, matemática é uma coisa que não desperta muito. O pessoal pensa sempre numa profissão que dê dinheiro. Isso é o caminho da humanidade. E ele disse, o que me despertou foi a aula de um professor que ele teve no segundo grau. Qual foi teu caso? Eu acredito muito também que essa
essa situação de você se identificar ou não com a matemática depende da sua história, especialmente a história escolar. Eu tive a sorte de ter bons professores de matemática. Eu sempre gostei, na realidade, da matemática. E aí, só que teve um detalhe. Quando na época de escolher o curso que eu faria, eu cogitei várias possibilidades e achava interessante muitas coisas. Num primeiro momento, eu nem fiz vestibular para matemática. Mas prestei um vestibular concorridíssimo na época. Tendo vindo de escola pública, não passei... Psicologia. E não passei no vestibular, entrei em crise. Foi a primeira vez que eu tive um não. Mas foi um ano da minha vida que eu cresci muito. Fui estudar, fui fazer um cursinho e estudar de verdade, né? E eu mudei minha forma de pensar. Né, eu falei assim, eu não vou escolher alguma coisa que dê dinheiro ou que eu ache simplesmente bonita, porque eu achava muito interessante a psicologia, eu continuo achando, tá? Mas eu resolvi escolher em função do que eu me via fazendo. Então a pergunta passou a ser, com o que eu quero trabalhar? O que vai me deixar feliz na segunda-feira de manhã? E aí eu pensei assim, puxa, eu acho que eu seria bem feliz se eu estudasse matemática e ensinasse isso. E aí mudei. Professora, vamos agora dar um salto. E pro seu doutorado, como é que foi? Bom, o doutorado teve que ser pensado, planejado, né? Porque quando a gente está aqui, a gente tem que fazer todo um planejamento de saída. Continuou na mesma área? Continuei na mesma área. Então não preciso pensar muito não, né? Não, continuei com a mesma área, com o mesmo orientador. Já estava acostumada com as broncas? Ele é tão tranquilo. Na realidade, ele é muito. Quem o conhece sabe, até para falar, ele fala sempre com calma. Raramente a gente vê algum tipo de alteração na voz dele, né? E de fato foi né? Porque parece que esse vínculo não se perde, né? De orientação, né? Então eu costumo falar, o meu orientador até hoje, né? Foi o professor Renato. Recentemente nós até conversávamos sobre os possíveis desenrolar, assim, daqui, porque depois do doutorado também, né, tem uma história a ser trilhada, né? E conversávamos um pouco sobre a construção e os caminhos que, eventualmente, o grupo recém-criado de geometria diferencial aqui na nossa universidade pode ter. Enfim, continuei com o mesmo orientador, na mesma instituição, né? Trabalhando em algum tema próximo ao do mestrado? Não. Não, né? Não trabalhando. Trabalhou com o que no doutorado, Kelly? Pois é bem interessante essa história. Na realidade, no doutorado, na matemática, diferente de outras áreas, o aluno, né, o doutorando, ele não chega com uma proposta de trabalho para o seu professor, né? Então você não tem uma ideia, eu acho que eu posso trabalhar com tal coisa e vai ser legal, vou ver se o professor fulano de tal pode me orientar com este trabalho. Não é assim que funciona, né? É um pouco que nem na física, né? É o aluno que tem que se adaptar ao que o professor trabalha. Isso. Então, alguns anos antes de eu entrar no doutorado, o professor Renato tinha feito um trabalho de equipe para tentar delinear esse programa, a construção do programa de doutorado na UFAM. Então, já fazia alguns anos que o de mestrado estava bem estabelecido, ele já estava consolidado, e o natural foi caminhar para o doutorado. Eles fizeram um doutorado em rede. Tu sabe dizer quantos professores tem na matemática da UFAM e na pós? Hoje? Sim. Hoje eu não sei mais. Nem na pós tu não tem esse número, não? Olha, poderia até ser injusta de tentar nomeá-los aqui, né? Eu acho que vale a pena destacar a contribuição que o Renato sempre deu. Ele sempre foi o precursor, né? Ele foi o coordenador por muitos anos, tanto do mestrado e do doutorado. Depois, claro, que o departamento de matemática lá foi se qualificando, foram chegando, na época que eu mesma fazia o mestrado, foram chegando muitos professores com o doutorado. Então ele foi crescendo e, naturalmente, muitos professores passaram a se envolver com o mestrado. Já no doutorado, como é uma área específica, não são todos eles que atuam, né? Tem que ter. Sim, aí, voltando à trajetória, então o Renato começa a delinear os trabalhos. Esse programa de pós-graduação. E aí a proposta foi de um programa em rede. Então, na realidade, é uma associação ampla entre o FAM e o FPA, tá? A UFPA, o carro forte é a área de análise, e a UFAM, o carro forte é a área de geometria. Não significa que indo para o FAM você necessariamente tenha que fazer um trabalho em geometria, mas é muito mais provável que assim o faça, tá? E nessa época ele chamou
o professor Jost Eschenburg, da Universidade de Augsburg, na Alemanha, para ajudá-lo a pensar nesse programa. O professor Jost é um parceiro de pesquisa do professor Renato há mais de 30 anos. Eles se conheceram no início da década de 80, nos Estados Unidos. O Renato fez doutorado aonde, tu sabe? Ele fez doutorado no INPA. No INPA. No Rio de Janeiro. Ele foi orientado pelo professor Manfredo. O Manfredo é considerado, por nós, geômetras, como se fosse uma primeira geração de geometria no Brasil. Ele foi orientado do Czerny. Então, ele é praticamente uma primeira geração de geometria no Brasil. O Renato e o Ivan era irmão do Renato, faleceu há pouco tempo, foram orientados pelo professor Manfredo. Inclusive, essa é uma boa história. Pode contar, aproveitar? Pode, divulgação. O professor Ivan era cerca de 4 anos mais velho do que o professor Renato. O professor Renato não tem formação matemática de graduação. Olha que incrível. Ele é o quê? Engenheiro? Filósofo. Uau! Ele é filósofo, né? E interessante, o Ivan fez matemática, o Renato fez filosofia. O Ivan foi para o mestrado no INPA e teve esse contato, foi orientado pelo professor Manfredo Perdigão do Carmo. E quando o Renato terminou a graduação, uma vez eles se encontraram, e ele falou assim: Ivan, o que é que você estuda? E o Ivan começou, como excelente professor que ele sempre foi, ele começou a explicar para o Renato as coisas que ele estudava. E o Renato começou a antecipar os resultados. Mas então, se você está dizendo que é assim, então eu posso deduzir tal coisa? E o Ivan falou: meu Deus, acho que o meu irmão leva jeito para isso. Pensamento matemático. Exato, né? E aí ele pegou e comentou com o professor Manfredo: professor, eu acho que o meu irmão leva jeito para fazer matemática. E o professor Manfredo falou assim: convida ele para fazer um curso de verão no INPA. E assim foi. Ele fez o verão, ele se saiu muito bem e foi convidado para entrar no mestrado em matemática do INPA. Agora tinha um problema. Na época, o mestrado no INPA em matemática, ele só aceitava as pessoas que tinham feito graduação em matemática ou em áreas afins. Mas isso, para um matemático, não é um grande problema. A solução foi bem fácil, né? Afinal de contas, a partir desse momento que o professor Renato apareceu lá com uma graduação em filosofia, bastou que eles redefinissem o que é uma área afim, e a partir desse momento, eles consideraram a filosofia como uma área afim à matemática. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, né? Pois é. Enfim, é essa trajetória que ele fez. Ele Olha fez que doutorado história lá. Fantástica. E isso dá a capacidade dele de delinear todo um programa no qual você entra para fazer um doutorado, não é Pois isso? é, e aí, claro, ele acabou trilhando uma carreira matemática, né? Fez mestrado e doutorado na área. Uma brilhante carreira, diga-se de Exatamente. passagem. E ele é desses professores e pesquisadores com uma causa, né? Ele teve muitas oportunidades de sair, não só do Amazonas, mas do país. Foram inúmeros os convites que ele recebeu para trabalhar no exterior e ele preferiu permanecer na UFAM. Ele achava que ele tinha que contribuir com... Ele é manauara? Ele é manauara. Olha, coisa fantástica. É. Kelly, aí, voltando, você estava explicando a experiência do aluno para fazer escolha, doutorado né? na matemática. Quer dizer, ele já tem que se adaptar a um problema proposto a ele. E aí o Tribuzzi lhe propõe qual o problema? Pois é, como eu estava dizendo, acabei mudando o curso da fala, né? Nessa história de sentar com o professor Jost Eschenburg, eles começaram a pensar sobre alguns possíveis problemas. Especialmente o professor Jost Eschenburg. A gente simplesmente o chama de Jost, né? Se escreve com J, né? Este professor propôs alguns problemas que ele julgava interessantes na área e que poderiam eventualmente dar teses interessantes na geometria diferencial. Eram sugestões. Ele não sabia ao certo se esse caminho de fato ia ser bem sucedido, né? Mas assim, na experiência que ele tinha, ele propôs alguns problemas e na época, no devido tempo, né, depois que eu fiz as disciplinas e já estava tentando pensar no que eu poderia trabalhar numa conversa com o professor Renato, ele falou assim: olha, nós temos alguns problemas em aberto, que nós pensamos, quando a gente já estava pensando no programa, que tal se você trabalhasse com algum destes? E no caso de você dizer sim, você seria uma forte candidata para passar um ano trabalhando com ele mesmo, com o professor Jost. Aí a sua experiência
na Alemanha. Exato, então foi assim que aconteceu. Aí Então, deixa eu explorar um pouco, deixa eu voltar. O que é o seu tema de doutorado? Porque lá no mestrado você deixou bem claro o que é o mestrado. São contas que eu posso abrir, sim, que não necessariamente é uma são coisa inéditas, inédita. E Tá. no doutorado você trabalha com o quê? Aí é coisa inédita, é ferramenta que você produz, Isso, são as duas provas coisas. que você mesmo produz. Exatamente. E o que é que você trabalha então no O doutorado? a história é outra. Né? No doutorado, você tem que apresentar resultados inéditos. Né? Então, o título do meu trabalho é Mergulhos Equivariantes de Variedades Kählerianas Simétricas. Eu acho que eu posso, pelo menos, dar uma ideia do que isso é, né? Importante. Na realidade, para a gente entender o que eu tentei fazer, o que eu fiz de fato, foi o seguinte. Tem um conceito em matemática que é o de superfícies de curvatura média constante. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Provavelmente sim. Eu até peguei uma frase aqui para dar uma ideia do que se trata, né? E aí estou falando de superfícies do R3 mesmo, tá? Ó, superfícies de curvatura média constante são pontos críticos do problema variacional da área, quando nós restringimos as variações que preservam o bordo e o volume. Em outras palavras, são superfícies que minimizam a área quando o volume é fixo. Problema básico de cálculo. Isso, exatamente, tá? Então, assim, a importância desse tipo de superfície é inquestionável. Né? Existe um outro conceito que vai generalizar este daí, que é do R3. E este outro, claro, é num contexto muito maior, de uma dimensão maior. A gente nem chama mais de superfícies, a gente chama de variedades. Tá? Que são das variedades kählerianas com uma determinada propriedade que a gente chama de PPMC. É uma sigla em inglês que significa Parallel Plurimean Curvature, ou seja, a curvatura plurimédia paralela. Mas assim, grosso modo, é como se fosse assim, esses casos da superfície de curvatura média constante são casos particulares desses outros. É uma generalização do conceito, então, o que você trabalhou é o conceito geral. Isso já existe na literatura, não foi eu que propus isso. Esse conceito já existe. A pergunta era a seguinte: tá, a gente já conhece exemplos de variedades kählerianas com essa propriedade. Em particular, essas que eu estou dizendo para vocês. Assim, só para conhecimento das pessoas, exemplos de superfícies de curvatura média constante são a esfera. A esfera, o próprio cilindro circular reto, o catenoide. Já ouviram falar no catenoide? Já. Né? Não consigo dizer como ele é, não, né? mas você pode pensar no catenoide como uma superfície de revolução de uma curva chamada catenária, né? E se eu não me engano, posso até estar equivocada, mas você pode pensar na catenária como aquela curva aproximadamente que se forma quando você tem um fio. E ele fica solto. Então, aquela curva que se forma é aproximadamente uma catenária. Então, você rotaciona aquela coisa e você vai obter uma espécie de, para os leigos, assim, um funil meio com uma cinturinha, digamos, né? Aquilo lá é um catenoide, que tem essa propriedade, tá? E o helicoide, que tem uma relação aí com o catenoide. Existe uma transformação específica que leva um no outro, né? E aí, qual é a pergunta que você persegue no seu doutorado? A pergunta era a seguinte: as superfícies de curvatura média constante são exemplos dessas kählerianas PPMC que eu disse no início, né? Existem outros exemplos também que eles consideram triviais, que é fruto imediato da conta que se faz. A pergunta era: existem outros exemplos que não sejam triviais de variedades kählerianas com essa propriedade? É essa a pergunta. Então, a busca era para um exemplo não trivial com essa propriedade, tá? Inclusive, antes de ir para a Alemanha, porque eu comecei a atacar, de fato, o problema quando eu cheguei lá, na metade do meu doutorado, né? E antes eu fiz a seguinte pergunta para o meu orientador: professor, me responda uma coisa. Quantos exemplos PPMC eu preciso para ter uma tese? Aí ele disse: Um genérico, né? Como assim, genérico? Um genérico que não seja aquele trivial. Não, um novo. Claro. Um novo. Um novo.
né? Um exemplo. Por que eu acho que ele obrigou você a chamar de um? Achou errado, professor. Na realidade, o pensamento é o seguinte: já dá uma tese, porque se eu achar uau, já tá de bom tamanho. Mal sabia eu a saga que seria, eventualmente, encontrar ou não esse mas eu preciso continuar a história, né, pra dizer como foi. Havia possibilidade de ter alguma característica matemática que indicava que não existia mais nenhum? Pois porque também é um grande resultado você provar que não tem mais do que isso. Exatamente. A dificuldade é essa. Você tá procurando alguma coisa que você não sabe se existe. Se ela existir, você torce pra procurar no lugar certo e encontrá-la. Mas se eventualmente ela não existir, você não vai encontrar. E aí, neste caso, você tem que dar respostas negativas, como a gente diz, né? Dizer, exatamente como você já disse, então aqui não existe, tá? Que foi o que acabou acontecendo. Já vou antecipar. Então sua tese, na verdade, entre aspas, fracassou. Olha, eu até achei isso, sabia? Deixa eu contar em linhas gerais como foi isso, né? A gente usou esse contexto de mergulhos equivariantes das calerianas que são simétricas, foi o contexto que a gente achou para procurar. A gente achou assim, bom, se tem algum ambiente em que é possível que a gente encontre, vai ser esse daqui. Vamos pegar os mergulhos equivariantes das calerianas simétricas. Ou seja, são as melhores candidatas, tá? É por isso que o título é esse, né? No final das contas, você acaba investigando o que acontece com tais mergulhos, né? Você acaba aqui desenvolvendo. Você sabe dizer se esse tema foi um tema muito explorado ou foi particular do programa de vocês? É um tema particular? É uma coisa muito pouco estudada no mundo, né? Eu diria que poucas pessoas trabalham com essas coisas. Eu conheço o professor Renato, que trabalha com isso, o professor Yost, que trabalha com isso, conheço a professora Maria João, em Lisboa, que trabalha com isso. Dá para explicar de forma didática o que são mergulhos equivariantes? Bom, o conceito, assim, é bem matemático. Você tem que ter um mergulho, o conceito de mergulho é um pouco além da imersão, que é essa coisa, essa propriedade de ter curvatura média constante, ela só faz sentido nesse contexto de imersão, para que tenha uma segunda forma da imersão, tá? Mergulho é um pouquinho, em particular, uma imersão, tá? E aí, quando ele é equivariante, você tem a definição é matemática mesmo, não tem jeito, né? Você tem que ter uma ação de grupos aqui no espaço de saída, uma ação de grupos no espaço de chegada, e quando você age, você pode fazer esse diagrama como tá. Então a definição é matemática, tá? Então as coisas são bem comportadas, em outras palavras. Então você espera que num ambiente assim você encontre o que você está procurando. Até que ponto essa necessidade desse pensamento extremamente abstrato? Pois é, esse é o caminho que a geometria diferencial trilhou nos últimos séculos, né? Desde a descoberta das geometrias não-euclidianas, a gente acabou trilhando esse caminho, e é por aí que as coisas têm se desenvolvido, né? Lembrando, a geometria não-euclidiana é a geometria no qual o quinto postulado de Euclides não é verdadeiro, né? Então, assim, que quinto postulado de Euclides é esse, né? O quinto postulado de Euclides é aquele que diz o seguinte: qualquer pessoa pode entender, dada uma reta e, digamos, um ponto fora dessa reta, existe apenas uma reta passando por este ponto paralela à reta dada, tá? Então ele fala da existência dessa reta e da unicidade dessa reta, tá? É o famoso quinto postulado de Euclides. Esse postulado, ele define o que a gente chama de geometria euclidiana. Quando a geometria satisfaz esse postulado, a gente chama de euclidiana. Quando a geometria não satisfaz esse postulado, a gente chama de não euclidiana. Claro, existem várias formas de... O quinto postulado tem várias equivalentes, tá bom? É equivalente você dizer que num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é 180. Isso só acontece na geometria euclidiana. 180 graus. Isso só acontece na geometria euclidiana. Na geometria que não é euclidiana, não acontece. Posso até dar um exemplo. Por favor. Imagine a esfera. E aí você tem que pensar no que seriam triângulos nessa esfera. Então, em particular... Na superfície da esfera. Na superfície da esfera. Então, constrói um triângulo da seguinte forma. Imagine aqui comigo. Um dos vértices é o Polo Norte. Aí você desce até chegar no ponto do Equador, digamos. Aí você anda agora em cima do Equador até chegar Vamos dar exemplo. um quarto de volta, digamos. Aí você sobe de novo para o seu Polo Norte.
Deu para imaginar, será? Sim. A gente saiu do Polo Polo Norte, Norte, veio ali para Vila do Equador. Da Vila Isso. do Equador a gente foi para Macapá. E de Macapá voltou Pro Polo Norte. Polo Norte. Só que triângulo. você tem que andar em cima do Equador aqui, tá? Exatamente. Sempre andando em cima dos círculos máximos, tá bom? Ou seja, não pode andar em calotas que não coincidam com o círculo máximo. Essa é a definição de um triângulo geodésico. Neste triângulo, a soma dos ângulos internos não é 180. Olha. que Já dá interessante. até para saber se é maior ou menor. Alguém se arrisca? Maior. Maior. Bem, Ô, professora, isso tem a ver com aquela deformação que os mapas... Tudo a ver, tem a ver com a curvatura do espaço, né? A curvatura, no caso, a gente está pensando numa esfera, né? Isso, Claro que a é. gente sabe que o planeta não é exatamente, mas pensando numa aproximação, tem a ver com a curvatura da sua superfície. É isso aí. Ela não é plana, né? Exato. Exatamente. olha que papo rico. Aí, Kelly, você trabalha nesse problema. Que resultados você chega? Pois é. Então a busca foi por um exemplo, Bastava uma um propriedade que eu estava procurando, né? E o contexto foi esse, dos mergulhos equivariantes. Então a primeira coisa que a gente fez foi investigar os mergulhos de uma variedade chamada CPN, que era um candidato natural pra gente achar, né? Que tristeza foi quando a gente desenvolveu todas as contas e chegamos lá no resultado que ia nos fornecer a informação de que existia ou não. E pasme você, só dava zero, que no final das contas a gente quer que uma derivada dê zero, vamos dizer assim, tá bom? Só dava zero exatamente nos casos que a gente já sabia que daria zero. Então, assim, não trouxe um exemplo novo, no caso do CPN, mas trouxe uma resposta. Que não tem. Que não tem no caso do não CPN. trivial. No caso do CPN, a gente fechou a discussão, não tem. Ah, que interessante. Mas isso é característica do universo matemático, né? É, pois é. Você prova que existe ou não existe também. Exatamente. A gente provou que os únicos mergulhos, no caso do CPN, os únicos mergulhos com curvatura plurimédia paralela são os extrinsecamente simétricos, que já eram conhecidos. Já eram e já eram estão conhecidos, provados, né? Já eram provados. Mas a gente já disse, ó, então além desses não tem outros. Tá. E que mais resultados, Kelly? Bom, além do CPN, nós observamos que a estratégia de ataque do problema poderia servir também para a gente dar respostas para um outro espaço, que no caso foi o espaço das estruturas complexas. A gente observou que o procedimento poderia ser meio que replicado e tentar responder no contexto da outro espaço. E neste outro caso, de novo, nós obtivemos que é a mesma coisa, os únicos mergulhos com curvatura plurimédia paralela vão ser os extrinsecamente simétricos, né? O mesmo resultado final. O mesmo resultado negativo para um outro. Agora, Kelly, vocês escolheram atacar o problema com uma metodologia. Há a possibilidade de atacar o mesmo problema com outra metodologia? Ou, no momento que você chegou a esse resultado, matematicamente, não tem outras ferramentas para atacar o problema? Deixa eu complementar a pergunta. Será que esses resultados negativos que vocês obtiveram foi exatamente resultado dessa metodologia? Será que por outro caminho vocês não. chegariam Boa pergunta. a Não. outro resultado? Então, respondendo a primeira pergunta, é possível atacar o mesmo problema com outra metodologia? A resposta é sim. E isso é comum. Isso é comum. Inclusive, eu estive em contato com o professor Yoshi, ele estava comentando comigo que eles estão escrevendo um artigo agora, que nem saiu ainda, sobre uma redemonstração do teorema de All-Luz, que é um teorema conhecido. Pelo menos para quem é dessa área específica. Para os matemáticos, claro. Né? Mas, obviamente, se uma vez que ele é demonstrado corretamente e traz um resultado, você não corre o risco de pegar uma outra metodologia e encontrar uma coisa diferente. Aí o erro estaria na metodologia? Aí o erro estaria na demonstração feita inicialmente. Se porventura você usa um outro método e encontra um resultado conflitante com o primeiro, em matemática isso não é possível. Significa que um dos dois está errado, ou até mesmo os dois. Não tem como os dois estarem certos e você encontrar resultados diferentes, conflitantes. Pode até ser que você encontre complementações daquilo, mas... Se assim não fosse, não seria matemática. Não seria uma matemática. ciência exata, né? Exatamente. Então, no teu resultado do doutorado, não tem outra metodologia para atacar o problema ou...
Há a possibilidade de atacar com outra... Há a possibilidade de atacar com outra metodologia. No entanto, para este contexto de mergulhos equivariantes de variedades calerianas simétricas, para esses espaços que eu respondi, a resposta não vai ser outra. Não pode ser Não outra. vai ser outra. Eu acredito que esteja certo, então não vai ser outra. Passou por uma banca, né? Teve uma outra situação interessante também. A gente pegou, então a gente fez assim, né? O CPN, lembra que a gente respondeu, né? Só tem os conhecidos. Aí a gente pegou e fez a seguinte brincadeira. A gente pegou uma subvariedade complexa dele, que tem um determinado comportamento legal para o que a gente queria. E aí pegou o CPN com a propriedade que funciona, ou seja, os casos conhecidos. E nós fizemos a seguinte pergunta: será que se eu pegar da subvariedade para o espaço ambiente, ou seja, uma espécie de transitividade, eu consigo, vai dar PPMC, o que eu tô procurando? E aí nós fizemos as contas. E aí? Tinha dado certo. Meu Deus, eu achei a resposta. Eu achei o exemplo não conhecido. E aí me preparei para fazer uma palestra no Seminário de Geometria Diferencial da Universidade de Augsburg. Em inglês, né? Que é um desafio adicional para quem não tá tão acostumado a falar em inglês. Às vésperas da palestra, eu fui refazer as contas com detalhes. E me deparei com um problema na conta. O professor Yoshi chegou naquele dia e eu fiz uma pergunta para ele. Professor, que foi uma pergunta técnica, claro. Eu falei, o campo fulano de tal, o vetor fulano de tal lugar, ele tem que natureza, ele está onde? Ele já captou o que eu queria dizer com essa pergunta. Ele se sentou, antes de responder, ele se sentou e disse assim, a nossa conta tá errada, né? E aí a gente descobriu um problema na conta. Na realidade, quando a gente fez a conta, a gente tinha esquecido uma das componentes do vetor que ia aparecer da derivada envolvida lá, que era justamente a componente que atrapalha a conta no sentido de que ela deixa de zerar. E qual não foi nossa surpresa quando a gente foi refazer a conta? Que a gente encontrou que justamente essa componente que não zerava, ela dava uma condição para que fosse PPMC, e qual era? Justamente os casos conhecidos de novo. E aí eu fiquei arrasada, né? Não sei nem se vale falar essas coisas, os sentimentos que a gente tem, mas assim, eu fiquei triste. Mas quem não fica esperando um resultado, eu obtenho outro. Fiquei triste. Eu tinha tanta esperança de que ele fosse o exemplo que eu tava procurando. E aí quando a gente foi fazer acuradamente a conta, a gente viu que não. Cai nos casos triviais. Né? Caiu de novo no caso conhecido, mas de novo a gente deu uma resposta negativa. Olha, somente nesses casos conhecidos vai acontecer, nos outros não. Então, de certa forma, a gente deu respostas, né? No final das contas, a gente também propôs um novo mergulho, tá? Que varia ali para qualquer um mergulho equivariante também, que a gente chamou de P-mergulho, que é para um espaço simétrico hermitiano qualquer, e fizemos as contas e mais uma vez não foi PPMC. Material para outra tese de doutorado. Adicional, que neste caso aqui também a gente provou que não era PPMC, né? Mas eu queria só falar uma frase que o professor Yoshi me disse quando eu estava triste. E que eu acho que marcou, assim, a minha trajetória no doutorado. Ele disse assim, Kelly, não fica triste. Nós estamos em busca da verdade. Então não adianta eu achar que eu tinha um resultado se ele não é verdadeiro. Acalentador, isso aí. Eu me lembrei quando eu fazia mestrado, que queimou um aparelho e o meu orientador disse, não se preocupe, se é problema de laboratório, a gente manda consertar. E mandamos, eu terminei minha tese. Exatamente. Kelly, você comentou num momento sobre a formação de um grupo de geometria diferencial. Sim, aqui na UFRR, Departamento de Matemática. Sim. Vamos sair um pouco do resultado do teu trabalho. Como é que está a formação desse grupo? Como é que está a agregação, principalmente de alunos a esse grupo? Vocês têm trabalhado com iniciação científica? Conta pra gente, até para abrir uma perspectiva para os alunos. Ótimo. Na realidade, a criação desse grupo é muito recente, né? Não faz nenhum ano que eu defendi minha tese. Vai fazer agora em novembro. Um pouquinho depois vai fazer um ano que o Elzimar defendeu a dele e um pouquinho depois ainda vai fazer um ano que o Max defendeu a tese dele. Nós somos todos muito recentes aqui, com exceção do Joselito, que já tinha voltado, né? Que foi o pioneiro, digamos assim, na área. E voltou e se dedicou bastante à pós-graduação, no caso o Prof. Mate, aqui. E tomou bastante o tempo dele, claro. Então, assim, a gente criou já oficialmente o grupo de pesquisa de geometria diferencial na UFRR.
Mas, como eu já disse, os trabalhos são muito incipientes. Nós estamos tentando impor um ritmo de encontros. Hoje seria um dia de encontro, então provavelmente eu vou sair daqui e vou para lá para discutir algumas coisas com eles ainda. E claro, apesar dos 4 terem feito o seu doutorado em geometria, nós fizemos coisas muito distintas. Então, nesse momento a gente ainda está tentando achar um denominador comum, né? A gente ainda está discutindo certas coisas e verificando que eventualmente pode ser fruto de um trabalho conjunto, que é um desafio, né? Então, assim, com certeza, a ideia é que no futuro a gente tenha, sim, alunos envolvidos, né? Mas de iniciação científica... Dando um espaço a mais para os alunos pesquisarem em matemática e não apenas a graduação. Os alunos do Profmat acabam não tem muita característica de se envolver nesse grupo, porque é uma exigência do Programa Nacional que eles façam dissertações com uma aplicação imediata em sala de aula, tá? Mas, eventualmente, no futuro, por que não? Quem sabe a gente cria até mesmo uma pós-graduação, no caso, um mestrado acadêmico, né? É uma coisa que seria para o futuro, afinal de contas, nesse momento, o investimento maior é, sim, para que a gente se desenvolva enquanto pesquisadores. Vamos torcer para dar certo, fortalecer nossa universidade. Kelly, o papo foi muito rico. Matemática é uma coisa fantástica, pelo menos para mim. E eu acho que essas palavras despertam interesse, pelo menos em um aluno, já valeu a pena. Eu tenho que agradecer por teu convite, por essa experiência de vida passada e experiência de vida acadêmica, resultados de um doutorado em matemática. Muito obrigado, Kelly. Eu que agradeço. E eu só agradecer também, professor, e dar os parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Agradecemos a todos os ouvintes e contamos com vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, enquanto durar o horário de verão em Brasília, para estarem conosco no nosso programa Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, em parceria com o nosso núcleo de rádio e TV universitária, por meio da 95.9 FM Universitária. Bom dia a todos. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.